Boa noite. Mais uma vez, o Senhor me escolhe para estar aqui, pregando a palavra de Deus. Como a Santa Mônica dizia, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Porque, na verdade, é mesmo uma alegria, porque mesmo diante da nossa fraqueza, diante da nossa condição de pecador, mesmo assim o Senhor nos escolhe para estar aqui à frente, justamente para mostrar que todos nós somos capazes, independente do que nós já fizemos no passado. O Senhor, Ele quer que cada um, cada vez mais se aproxime dEle. E uma forma de se aproximar dEle é estar aqui pregando a palavra, porque aí a gente vai ter esse contato com a palavra de Deus. Eu, um tempo atrás, hoje menos, eu era bem preguiçoso para pegar a Bíblia, para ler a Bíblia, e de um tempo para cá o Senhor me escolheu, né, a ser pregador em primeiro lugar aqui no grupo de oração, depois ministro extraordinário da palavra e da Eucaristia, e nisso Ele suscitou no meu coração também o desejo de estar gravando. Em primeiro lugar foi o áudio, eu gravava o áudio e enviava para várias pessoas do Evangelho do dia, e o tempo se passou e depois eu comecei a fazer isso com o vídeo, né? Comecei a gravar o vídeo do Evangelho do dia, e aí fui tendo um contato mais diário com a palavra de Deus, né? Comecei a ler mais a palavra de Deus, e hoje eu não tenho assim aquele gosto por outros livros, né? Que não seja a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, quando eu pego para ler, a gente sente aquele gosto, né? Aquele prazer de ler a palavra de Deus. Às vezes chega a dar água na boca quando você está proclamando a palavra de Deus. E é muito bom, porque a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus e vai se conhecendo também, porque tem muitas coisas que a palavra de Deus vem nos dizer que às vezes a gente estava fazendo errado, né? E aí com a palavra de Deus a gente vai aprendendo cada vez mais. Então é sempre bom, todos os dias nós temos a liturgia diária, né? E podemos ter esse contato com a palavra de Deus todos os dias e conhecer um pouco mais de Jesus. Como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Para falar um pouco de Jesus, a gente tem que conhecer pelo menos um pouco, para a gente poder estar falando com autoridade, a mesma autoridade de Jesus Cristo. E eu já peço para que você pegue a sua palavra, está em João 10, de 14 a 18. É porque vos amo, eu vos dou minha vida. É o tema desta noite de hoje. É porque vos amo, eu vos dou minha vida. João 10, de 14 a 18. Que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou livremente. Tenho poder para entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus, no final, ele já estava falando aquilo que ele iria fazer. Ele deu a sua vida por todos nós. Ele
morreu em uma cruz, para que nós soubéssemos que tipo de rei que nós temos, que tipo de Senhor que nós temos, que tipo de amigo, que tipo de irmão que nós temos. Ele nos ama a ponto de morrer na cruz por cada um de nós, a ponto de dar a sua vida. Eu lembro que pouco antes de ser crucificado, teve um momento que o Senhor Jesus, ele suou sangue. E para suar sangue, a pessoa precisa estar em desespero muito grande. Nenhum de nós experimentamos algo do tipo. A gente vê muitas pessoas aí com crise de ansiedade. Ontem eu pude perceber uma menina, uma jovem, que ela estava muito inquieta na missa, e deu para perceber que ela estava tendo ali uma crise de ansiedade, e ela já tinha começado a missa, ela entrou, e aí ela ficava conversando com Patrícia, que estava ali do lado dela, e Patrícia foi orientando ela, né? Ela queria que o padre, naquele momento, fizesse uma oração por ela. Na hora da homilia, o padre estava fazendo a homilia ali, e ela se ajoelhou diante do Santíssimo para fazer uma oração. E ficou ali sentada. Patrícia levantou, pegou água para ela, levou a água para ela. E ela piscava muito o olho e mexia muito a mão, olhava para um lado e para o outro, e deu para perceber nitidamente que ela estava com uma crise de ansiedade naquele momento. Mas o que o Senhor passou foi muito mais do que uma simples crise de ansiedade, né? A pessoa suar sangue, a ciência já fala sobre sobre isso, né? Que a pessoa precisa de estar em desespero muito grande, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, mas quando Ele veio habitar no meio de nós, Ele se tornou um homem, um Deus em um corpo humano, e Ele teve todos os sentimentos que nós temos, né? A única coisa que o Senhor não tinha era o pecado, mas Ele pôde sentir tudo aquilo que nós sentimos hoje. Então Ele se deu na cruz, Ele morreu na cruz, porque Ele quis. Eu sempre digo que eu imagino ali um diálogo de Jesus e Deus falando: ó filho, você vai ter que passar tudo isso aqui pela humanidade. Você aceita fazer isso? E Ele, de livre e espontânea vontade, aceitou passar por tudo que Ele já sabia que iria passar. Todo o sofrimento que Ele ia ter, toda a rejeição que Ele ia ter, Ele sabia que Ele ia passar. E mesmo assim, Ele aceitou passar por tudo aquilo por nós. Aí você fica imaginando. A gente sempre tem aí na família da gente, ou de repente pode até ter passado, nós mesmos podemos ter passado por alguma crise de ansiedade, ou pequenininha, ou simplesmente um friozinho na barriga, ou algo bem maior do que isso, né? Aí a gente pode imaginar tudo aquilo que ele passou, que é muito maior do que essa ansiedade que nós conhecemos, né? Que nós vemos por aí, né? Então, o Senhor Jesus é esse Deus que nos ama com um amor que, às vezes, a gente fica até tentando imaginar uma palavra para descrever esse amor de Deus por cada um de nós. Eu acredito que nunca a gente vai conseguir imaginar que amor tão gigantesco que o Senhor Jesus tem por cada um de nós, por ser o bom pastor, por nos amar. Ele se preocupa imensamente com nós e Ele quer que estejamos cada vez mais próximos dEle, e eu posso testemunhar isso, porque quanto mais você tenta ir para a esquerda ou para a direita, o Senhor Jesus, Ele vem, te puxa a orelha e fala: não, o caminho é esse aqui, é reto, você tem que seguir por aqui. Aí você já vai começando a ir para um lado, ir para outro, mas o Senhor Jesus vem e te mostra e vai te puxando, te trazendo cada vez mais para próximo dEle.
E nós não podemos ser diferente do nosso Senhor. Somos discípulos de Jesus Cristo, todos nós. E temos que aprender com o nosso Mestre. Tudo aquilo que o Senhor veio falar e mostrar para nós foi para que a gente aprendesse a caminhar. Nós estamos aqui numa caminhada, sabemos que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui numa caminhada e para chegar, vamos dizer assim, na linha de chegada, né? Assim como Paulo descreveu muito bem, para a gente chegar ali, para a gente ultrapassar a linha de chegada e ser um vencedor, a gente tem que seguir o que esse manual pede para que a gente siga, né? Manual de sobrevivência. Vocês já ouviram eu falar algumas vezes sobre isso. É o nosso manual de sobrevivência. A palavra de Deus nos ensina a viver. E nós temos que buscar as instruções do nosso Senhor Jesus na palavra de Deus, para que a gente fique sabido, né? Como meu pai e minha mãe diziam, a gente tem que ficar sabido, tem que buscar essa sabedoria na palavra de Deus e seguir os ensinamentos do Senhor. A gente sabe que é bem difícil, porque desde quando a gente nasce, a gente é colocado ali no mundo e o mundo vem nos trazendo todo tipo de informação. E são poucas as informações, da nossa infância, são poucas as informações de Jesus, de Deus, do cristianismo. E hoje está pior ainda. Então, o mundo nos bombardeia com todo tipo de entretenimento, e são poucos os que falam de Deus. E aí a gente vai acostumando com as novelas, com os filmes, com as séries. Tem muita série, muito filme bom, que a gente até precisa assistir, porque ali tem uma mensagem boa. Mas, geralmente, o mundo vem nos bombardeando com tudo, né, que nos afasta de Deus. E aí, quando a ficha cai, a gente começa a perceber que não está muito bom, que a gente quer mudar de vida, é como se fosse aquele viciado em cigarro ou em substâncias, né? Substâncias viciantes, vamos dizer assim, né? É como um viciado. Você já está viciado no mundo, e aí, para você se livrar daquela dependência do mundo, é uma caminhada, né? Bem difícil para você conseguir se libertar. E aí tem a crise de abstinência, né? Que você fica ali naquela ansiedade, né? Porque você quer assistir alguma coisa, porque você quer ver alguma coisa na internet, a novelazinha, e agora eles já estão encontrando uma forma nova de resgatar os das antigas, né? Como eu vou falar de mim, resgatar os das antigas, que eles estão colocando as novelas antigas, estão fazendo uma versão nova, né? Para chamar aquele público de antes, para poder entreter, botar diante da televisão e fazer uma lavagem cerebral mesmo na nossa mente. Porque a gente sabe que essas coisas nos afastam de Deus. Tem várias coisas que nos afastam de Deus. E quando a gente começa a buscar outro tipo de entretenimento, no caso da palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente fazer as nossas orações diárias, a gente vai deixar um pouco o mundo de lado e vai começar a nos preencher de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, né? Nós temos que encher o nosso coração de Deus, da palavra de Deus. A gente tem uma igreja milionária, temos várias orações que nós podemos fazer ao longo do dia, as orações longas, as orações mais curtas, e nós podemos todos os dias nos preencher de Deus. E assim a gente vai dar pelo menos um pouquinho da nossa vida. Quando o Senhor Jesus morre na cruz por nós, e Ele diz que nós temos que dar a nossa vida, né? Mas Ele não quer dizer que a gente tenha que morrer, mas pelo menos um pouquinho da nossa vida, do nosso tempo,
nós temos que entregar para o nosso Senhor, né? Ele deu tudo por nós, derramou todo o sangue do seu corpo, tudo. Ele entregou tudo por nós. Nós, mesmo estando todos os dias na igreja, ainda é pouco. Não podemos nos sobrecarregar, dar um passo maior do que as nossas pernas, né? Não podemos fazer nada além dos nossos limites, mas diante da nossa humanidade, a gente tem que procurar nos preencher de Deus, buscar Jesus Cristo, seja no grupo de oração, celebração da palavra, missa, adoração ao Santíssimo. Nós temos que buscar cada vez mais nos preencher de Deus, e assim a gente vai deixar que o homem velho, a mulher velha, vá morrendo aos poucos, para que a gente possa se tornar uma criatura nova em Cristo Jesus, e possa dar cada vez mais um pouquinho da nossa vida, assim como o Senhor Jesus deu toda a sua vida para nós, e possamos dar um pouquinho da nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria somente partilhar uma outra palavra com vocês. Sabemos que nós tivemos aí a Semana da Família, e para só fechar esse momento aqui, eu vou só ler essa palavra, não precisa pegar, está em João, Mateus, está em Mateus 7, de 24 a 27. É só para a gente fechar aqui esse momento. E nós tivemos aí a Semana da Família. Infelizmente nós não podemos fazer os encontros do livrinho, né? Recebi o livrinho já em cima da hora, e aí tinha outras atividades, nós não podemos estar vivendo esse momento, né, da Semana da Família. Então eu trouxe essa palavra aqui só para a gente falar um pouquinho. Mateus 7, de 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi sua ruína. Palavra da salvação. Temos que construir a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que está presente na sua palavra. E não basta só virmos ao grupo de oração, estarmos aqui à frente, pregando, conduzindo, dizendo que nós precisamos fazer isso, aquilo outro, mas quando sai da porta da igreja para fora, a gente tem uma atitude totalmente diferente daquilo que a gente prega aqui. A gente precisa viver a palavra de Deus, inicialmente na nossa casa, com os nossos familiares, levando Jesus Cristo na palavra, usando da sabedoria do Espírito Santo. Nós podemos pegar a nossa palavra e deixar num ponto estratégico aberto, em uma passagem bíblica, para os nossos familiares poderem enxergar a palavra de Deus ali. Não somente no Salmo 91, mas de quando em vez a gente abre a Bíblia, bota lá, ou até mesmo a liturgia diária, né? Coloca nos pontos estratégicos. Não precisa nem você abrir a boca para falar com algum familiar que de repente não participa de nada da igreja. Você pode ouvir música, né? Ouvir uma musicazinha católica, né? Para
a pessoa também ouvir. Não precisa ser muito alto, não. Põe um volume agradável, uma musiquinha católica, bota lá na Canção Nova, assiste a missa, assiste a pregação do Padre Adriano, Padre José Augusto, as pregações do Monsenhor, que de vez em quando passa, né? Ou até mesmo no YouTube, as Smart TV, você pode estar acessando lá o YouTube e colocar lá as pregações do Monsenhor Jonas. Não precisa nem você falar nada, porque muitas vezes a gente enche o saco dos nossos familiares, falando, bora para a igreja, você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, e acaba enchendo o saco das pessoas que estão à nossa volta, e as pessoas tomam raiva da igreja por conta da gente que insiste demais para os nossos familiares estarem na igreja. Então vamos buscar a sabedoria do Espírito Santo e usar a estratégia, né? Pedir a Deus sabedoria para poder estar usando as estratégias, para poder estar colocando, inserindo Jesus Cristo no coração dos nossos familiares, mais cedo ou mais tarde, e continuar orando, joelho no chão, para que os nossos familiares possam um dia estar aqui conosco. Saiba, eu vou usar o nome da Santa Mônica, que não é a Santa Mônica daqui, mas Santa Mônica, ela orou durante 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. Então a gente tem 30 anos aí pela frente para a gente estar rezando pelos nossos. E usando a estratégia, né? Usando as estratégias para trazer, para que a nossa casa verdadeiramente seja edificada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.